Galera, boa tarde. Pai seja convosco. Já ia começar. Eu quero compartilhar algo com você que o Senhor me ministrou ontem na vigília. Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel 30, versículo 1 fala o seguinte: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Negueb e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres e seus filhos e suas filhas. Lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentarem mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Amém? Até aqui. Querido, só para você entender o contexto do que estava acontecendo aqui, Davi, ele tinha promessas de Deus. E ele recebeu uma promessa de que ele assumiria o trono de Israel, o reinado de Israel, e ele recebeu uma unção. Ele não recebeu só uma promessa, ele recebeu uma unção. E ali, Davi, ele começa a viver um processo que talvez você conheça. Então, Davi, ele luta, ele já tinha enfrentado ali um urso, um leão e tal, e depois ele enfrenta Golias, e ele vai indo e vai crescendo, e ele mata Golias, e aí por causa disso ele se casa com a filha do rei da época, que era Saul. Ele entra ali para a família real, ele se torna um guerreiro e tal, e esse vem aí todo o processo de Davi para chegar no reinado. Só que o que acontece? Saul, que era o rei da época, se levanta contra ele e quer matar Davi. Então, por alguns anos, a vida de Davi foi fugir de Saul. Então, a vida de Davi teve que... a gente percebe por diversos momentos, Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele tinha o posicionamento correto. E ele falava, não, o Senhor me prometeu que me daria o trono, mas vai ser no tempo de Deus. Eu não vou tocar em um ungido de Deus. Então, Davi, ele não mata Saul ali. Só que chega um momento que Saul está atrás de Davi, e Davi tinha 600 soldados que acompanhavam Davi, que eram soldados fiéis ali de Davi. E ele, fugindo de Saul, ele decide ir para a terra dos filisteus. E ele fala, se nós formos morar lá na terra dos filisteus, Saul não vai mais vir atrás de mim, porque os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E Davi faz isso, pega os seus homens, vai para lá. Lá ele conhece um cara daquela região, e ele fica meio que servindo aquele cara. E aí ele recebe uma cidade para morar com os seus soldados e as famílias. E aí nós chegamos nesse contexto aqui. Um capítulo antes, e você precisa entender muito isso. Então, queridos, que a sua mente hoje fique fixa na palavra do Senhor, para que você entenda o que o Senhor quer te dizer, amém? Porque hoje o Senhor deseja alinhar algumas coisas na nossa vida. E aqui, Davi estava na terra dos filisteus. E vai ter uma batalha entre Israel, que é o povo de Davi, contra os filisteus. E ali, aqui no capítulo 29, fala aonde os filisteus estavam posicionados, aonde o povo de Israel estava posicionado. E no meio disso, Davi estava junto com os filisteus, na retaguarda, para lutar contra Israel. Davi até então tinha respeitado Saul e tal, mas ele se envolve numa guerra, numa posição errada. E ele pega os homens, os 600 homens, vai para esse campo de batalha. Só que chega lá, os filisteus olham para Davi e falam, esse cara é do time de lá, esse cara é do povo de Israel, ele vai matar a gente, ele vai trair a gente em algum momento. E eles rejeitam Davi. E aí Davi
foi expulso do campo de batalha. Se ele fosse para o lado de Israel, seria morto por Saul. Ele é rejeitado por os filisteus, e os filisteus fala para ele voltar para a cidade dele. E aí entra no que a gente leu. Davi pega os seus 600 homens e volta para a cidade onde estava sua família. Só que quando Davi chega lá, a cidade tinha sido destruída. Mas não só destruída, todas as esposas, os filhos, tudo tinha sido levado. E ali eles chegam e se deparam com esse cenário de terem sido roubados. E eles se sentam e choram. Só que não foi qualquer pessoa que roubou eles. Foram os amalequitas. E se a gente ler uns capítulos antes, teve grandes tretas, vamos dizer assim, entre Davi e os amalequitas. Grandes guerras. Então, era um povo que odiava Davi, odiava os soldados de Davi, odiava também o povo de Israel, era inimigo do povo de Israel e sequestrou, roubou toda a família de Davi e dos seus soldados. E Davi chega nesse momento com os seus soldados, e quando eles olham para aquele cenário de destruição, de perda, eles se sentam e falam que eles choram até não ter mais forças. E não só isso, eles ficam tão frustrados, e foi Davi que decidiu todas as coisas, que aqueles caras eram extremamente fiéis a Davi. Mas eles ficam tão frustrados que eles começam a falar e começam a ter uns murmurinhos de apedrejar Davi. Porque por causa de Davi, as esposas, os filhos, eles tinham perdido tudo. E ali Davi e todos esses soldados, eles estão angustiados. E queridos, eu já quero começar, eu vou tentar ser bem objetiva hoje, quero começar já a contextualizar isso para a nossa vida. Porque o que acontece aqui, resumindo tudo que a gente falou, porque talvez você não entendeu tanto esses nomes de cidade, nome de povo e tal, mas o que aconteceu aqui Davi tinha uma promessa, Davi tinha uma unção, Davi estava agindo de maneira certa, só que teve um momento que ele se posicionou no lugar errado. E quando ele se posicionou no lugar errado, ele foi roubado, ele foi saqueado. E aquilo que ele tinha foi levado, aquilo que ele amava foi levado cativo. E ali Davi tem uma grande perda. Então, já trazendo para as nossas vidas, se você está entrando aqui pela primeira vez, saiba que existe promessas de Deus para a sua vida. Existe coisas que Deus diz ao seu respeito. Deus tem planos para você. Se você está entrando aqui pela 1000ª vez, existe promessa sobre a sua vida. Talvez você está aqui e você tem uma unção sobre a sua vida. Às vezes uma unção de liderança, às vezes uma unção ali de um ministério específico que você serve. Você tem promessas de Deus, assim como Davi tinha. Todos nós aqui, não tem ninguém aqui que não tenha uma promessa de Deus. Não tem ninguém aqui que não tenha algo que Deus disse a seu respeito, que Deus deseja para a sua vida. Então, assim como Davi, nós chegamos nesse lugar com promessas, com unção. Davi um dia assumiria o trono. Essa era uma promessa. Ele já tinha recebido a unção para assumir o trono, só não tinha chegado o tempo ainda. Mas ele estava fazendo as coisas certas, só que em um momento ele teve um posicionamento errado. E talvez você entrou aqui e a sua vida você estava fazendo tudo certo, só que teve um posicionamento errado. E esse posicionamento errado, ele gerou um roubo do diabo na sua vida. E para que você entenda, eu separei aqui algumas áreas para ficar muito claro o que seria esse roubo do diabo. Porque talvez você amava estar aqui, você amava ir trabalhar, você amava vir para a igreja, servir, ir para a célula, só que de repente a vontade passou. De repente não é mais tão legal. De repente eu começo a fazer as coisas por obrigação, porque eu tenho que fazer, porque senão vão me cobrar, porque senão alguém vai me dar uma bronca, e porque, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, não sei o quê. O que está acontecendo aqui?
essa pessoa que está nessa situação, o diabo conseguiu saquear o ânimo daquela pessoa. O diabo entrou e roubou o ânimo. Talvez você entrou aqui e você não tem mais ânimo e você nem entende o que aconteceu. Você está assim, olha, eu estava fazendo as coisas. Só que às vezes um posicionamento errado. O posicionamento ali de Davi foi errado e aquilo fez com que ele fosse saqueado. Talvez você entrou aqui e você está numa situação de eu não tenho mais ânimo, não tenho mais vontade, não tenho mais vontade de... E eu não estou nem falando em coisas de âmbito de igreja. Talvez você está aqui e você não tem mais vontade de nada na sua vida. Talvez você não tem nem mais vontade de praticar ali aquilo que era seu hobby, aquilo que você amava fazer. Talvez você amava estudar e você olha e você fala, nossa, né? Talvez você entrou aqui e o diabo, sendo saqueado pelo diabo, no teu ânimo, no teu prazer de realizar, no teu prazer de produzir. Talvez o diabo roubou o teu ânimo. E existem outras situações. Talvez você entrou aqui e estava tudo bem na sua vida. Você é fiel ao Senhor. Você serve ao Senhor. Mas na tua vida financeira, as coisas começaram a ir para trás. Queridos, existem momentos difíceis financeiros, normal que a gente passa. Só que quando as coisas começam a desandar muito provavelmente o diabo está tentando roubar coisas da tua vida financeira. Aí de repente você olha, aí o carro quebra, aí de repente a geladeira para de funcionar, aí o gás acaba, aí começa tudo a acontecer e coisas ao mesmo tempo, e aí você tem que, não tenho dinheiro para pagar essa fatura, vou ter que parcelar, e agora o que eu vou fazer para pagar tal coisa? Aí vence a terceira conta de luz, aí é o aluguel que você não tem dinheiro, e as coisas começam a se embolar. O diabo está saqueando a tua vida financeira. E talvez você entrou aqui e você está, Senhor, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer financeiramente. Talvez você entrou aqui num contexto de, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas está tudo dando errado. Eu não sei o que está acontecendo, mas financeiramente eu não consigo romper. Talvez você vive uma vida ali de, Senhor, eu vivo uma vida de escassez. Todo mês é uma dificuldade, aí no outro mês é uma dificuldade, aí no outro mês é uma dificuldade. Queridos, analise a sua vida, que o Senhor abra os seus olhos, para que você consiga enxergar se isso está sendo o diabo saqueando você, impedindo você de viver o sobrenatural do Senhor. Como eu falei, existem momentos financeiros que nós passamos dificuldade, existe. Por exemplo, a galera que está casando, tem que pagar buffet, tem que pagar 1 zilhão de coisas. E é normal ficar meio apertado nessa época. Mas quando a pessoa entra ano, sai ano, é a mesma coisa, é a mesma vida. Não consegue mudar de vida, é a mesma dificuldade. O diabo está roubando isso. O diabo está saqueando a tua vida financeira. Mas hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos. Essa palavra é para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente enxergue aonde eu estou sendo roubado. O que o diabo está roubando de mim? O que o diabo está tocando na minha vida? E aqui, talvez talvez o que o diabo roubou foi algo sentimental. Talvez você se envolveu num relacionamento que foi muito ruim, e aí hoje você não consegue entrar em outro relacionamento. Talvez você olhe e você fale assim, nossa, nunca mais na minha vida, isso não é para mim, vai dar errado, eu sofri muito. Talvez você sofreu em um relacionamento e o diabo saqueou isso de você, e hoje você fala, não, eu não quero. Se Deus tem plano de família para mim, eu que não quero esses planos, eu escolho, vou fazer do meu jeito. Talvez você entrou aqui num contexto de o diabo tem saqueado os teus relacionamentos. Quantos entram aqui na igreja, queridos, entram aqui na igreja num contexto de cansei da minha família, cansei da minha casa. O diabo está entrando e está saqueando e a pessoa não está percebendo. Olham para os pais e falam, eu queria ter nascido em outra família. Eu não queria esses pais. O diabo entrou e está saqueando o relacionamento familiar. Quantos adolescentes, jovens, como aqui a galera é mais nova, a gente não fala tanto de casado, mas a gente fala mais no contexto de mãe, pai e tal. Mas talvez você está na sua casa e você está ali, e você não tem mais prazer de estar com sua família.
Você fala, não, não quero não. Nossa, vou me isolar aqui de tudo, de todo mundo. Não quero mais. O diabo está saqueando, o seu posicionamento está errado. Qual seria o posicionamento de um cristão? Porque talvez o seu posicionamento seja, não, mas é um caos absurdo. É só problema, é só dificuldade, é só briga. Então qual é o seu posicionamento? Porque o posicionamento errado é abrir mão da família. Largar, se afastar. O posicionamento correto é, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Hoje está um caos na minha casa, mas eu declaro a paz que vai além de todo entendimento, reinando no meu lar. Eu declaro, Senhor, a Tua paz e o Teu amor e a Tua bondade dentro da minha casa. Ainda que a briga está comendo solta, mas você está, Senhor, acalma essa pessoa. Jesus, restaura o relacionamento dos meus pais. Jesus, restaura os meus avós, restaura os meus tios. Esse é o posicionamento correto. Mas às vezes nós nos posicionamos errado e no meio desse caos, você entra no caos junto. Aí você fala, é isso mesmo, porque você é folgado, é porque você já briga com seu irmão, que aí treta com sua mãe, aí sua mãe entra no meio, aí você briga com ela também, aí você já se estressa com o cachorro, aí você se estressa com tudo, e aí vai indo, e de repente o posicionamento que deveria ser, vou declarar vida de Deus sobre esse lugar, eu declaro a morte, eu declaro a destruição, e eu começo a declarar palavras que vão dar legalidade para o diabo roubar aquilo. Roubar a minha família. Então, queridos, o posicionamento correto é, Senhor, eu me volto para o Senhor. Eu me volto para o Senhor e eu declaro o Senhor reinando aqui. Só que talvez você entrou aqui e o seu contexto de vida é, Jesus, o diabo saqueou a minha família. Hoje os meus pais estão destruídos. Hoje os meus pais nem se olham. Senhor, o diabo saqueou a minha família. Hoje o meu casamento está ruim. Hoje, Senhor, o meu relacionamento está tudo destruído. Senhor, hoje está tudo dando errado dentro da minha casa. Hoje na minha casa só tem briga. Na minha casa só tem isso. Então, analise. Olhe para a sua vida. Olhe nesse momento para a sua vida familiar. O que está acontecendo? Será que o diabo tem saqueado a sua vida? Será que o diabo tem roubado aquilo que Deus te prometeu? Aquilo que seria continuidade, porque a família ali, os filhos foram roubados, seriam continuidade daqueles guerreiros, era a herança daqueles guerreiros. Talvez o que foi roubado, talvez o diabo roubou algo da sua vida, a continuidade daquilo, talvez está roubando a sua família e você está abrindo mão. Não, queridos, o Senhor restaura. O Senhor traz paz, o Senhor traz vida, o Senhor traz mudança. E o Senhor está falando para você e vai abrir os seus olhos para que você enxergue as áreas que estão sendo saqueadas. Só que é para você enxergar e não é aceitar. Não é para você olhar e falar assim, Senhor, foi roubado mesmo, agora já era. O que aqueles soldados fizeram foi sentar e chorar até não ter mais força. E eles pararam ali. E eles se angustiaram e se frustraram com aquela situação. Talvez você entrou aqui frustrado. Talvez você entrou aqui frustrado porque na tua vida acadêmica algo não saiu como você queria. Talvez você teve que trancar a faculdade por não ter dinheiro, ou não conseguiu entrar na faculdade por não ter dinheiro. Talvez você se frustrou. Talvez você abriu mão de algo que Deus não te pediu para abrir mão. Talvez você largou a faculdade sem Deus e não foi Deus que pediu. Às vezes, em alguns casos, Deus pede. Mas talvez no seu caso não foi. Talvez no teu caso foi falta de fé. Talvez no seu caso foi, Senhor, eu não confio que o Senhor vai suprir a mensalidade do próximo mês. Então eu vou trancar. Ou Senhor, eu estou cansado, eu não quero mais fazer isso. Eu estou vivendo um problema e eu não quero mais. Então eu vou trancar. E Deus tinha planos para você lá. E talvez o diabo roubou o teu diploma. Talvez você entrou aqui com, Senhor, eu estou frustrado, porque eu me formei, mas eu nunca consegui um emprego na minha área. Talvez o diabo tenha roubado até aqui a tua vida profissional. Aquilo que Deus tinha para você. E você precisa abrir os seus olhos e começar a olhar e falar, Senhor, eu estou sendo roubado aqui.
Senhor, eu estou sendo roubado nesse curso que eu tranquei, ou nesse curso que eu quero trancar, nessa faculdade que eu tranquei ou que eu quero trancar. Senhor, eu estou sendo roubado nessa faculdade que eu estou pensando em iniciar, mas eu não tenho coragem. Será, queridos, que o Senhor tem planos, que aquilo que você está vivendo são os planos de Deus? Olha para a sua vida, e essa é uma palavra, eu sei que é uma palavra meio dura, eu não gosto muito de ministrar palavras muito duras, apesar que eu acho que eu só ministro palavra dura, né? Mas a gente precisa olhar para dentro de nós e ver o que está acontecendo, o que eu estou vivendo hoje. Está debaixo daquilo que Deus tem para mim, ou o que eu estou vivendo hoje me posicionei errado e agora áreas da minha vida foram saqueadas. Me posicionei errado e agora a profissão que Deus tinha para mim foi roubada, agora a família que Deus tinha para mim está sendo roubada, agora a graduação que Deus tinha para mim está sendo roubada. Analise a sua vida, analise o seu posicionamento. Nós precisamos entender aonde nós estamos, como estamos posicionados. Talvez o que está sendo saqueado na sua vida é a sua saúde. Existe o ficar doente normal. Por exemplo, eu tive dengue umas 2 semanas atrás. Gente, horrível. Meu Deus, parecia que eu tinha ido para a academia e feito uns 2.000 exercícios de panturrilha. Eu não conseguia subir escada, é muito ruim, e isso é normal, acontece. Acontece você ficar gripado às vezes tem uma rinite que ataca e tal. Só que se você vive de enfermidade em enfermidade, às vezes um espírito de enfermidade assola a sua casa, aí quando um melhora, o outro fica doente, aí quando esse melhora, aí é o outro que fica doente, aí o outro que volta a ficar doente outra vez. Ou é um ataque do inimigo, ou talvez existe uma legalidade que está causando enfermidade na sua vida. Deus não tem para você uma vida de enfermidade, de você viver debaixo de enfermidade, debaixo de dores, debaixo de, Senhor, toda hora eu estou doente, toda hora eu estou doente, toda hora eu estou doente. Deus tem para você saúde, mas talvez você está posicionado no lugar errado e isso está atingindo a sua saúde. Talvez o diabo está roubando a sua saúde. Deus está declarando saúde, mas há uma brecha que o diabo vem e toma a tua saúde. Aí o diabo vem e toma enfermidade, enfermidade, enfermidade. Mas hoje, cessa isso em nome de Jesus. Porque hoje o Senhor traz clareza. Essa palavra é para o Senhor trazer clareza, para que você comece a identificar. Se eu me posicionar no lugar errado, o inimigo vai vir e vai tentar saquear. Mas hoje eu me posiciono no lugar certo. E Senhor, tudo aquilo que for roubado, eu quero de volta. Tudo aquilo que foi tirado de mim, eu quero de volta. Talvez você entrou aqui e o que foi saqueado são os teus sentimentos. Talvez vocês já viram aquele, eu não sei o nome daquele negócio que põe em cavalo, é cabresto que fala? Que tampa o olho deles e direciona o cavalo. Então tampa a visão do cavalo e o cavalo vai para onde a pessoa quer, conduz ali. Talvez você entrou aqui e nos teus sentimentos o diabo está fazendo isso. Colocou isso em você, tapou tua visão e agora você vive o que o diabo determina. Hoje você está triste, você está na angústia. Agora, chega outro dia. Hoje você está no desespero, se desespera. Aí o outro dia, hoje você vai ter um ataque de pânico, se desespera de novo. Não, agora hoje você vai ter uma euforia do nada. Só para você não achar que você é muito triste. Não, agora hoje você volta para a angústia. E talvez o diabo está mexendo nas tuas emoções e está saqueando as tuas emoções e você está, por que isso está acontecendo na minha vida? Posicionamento errado. Nós precisamos estar no lugar certo, porque enquanto estivermos numa posição errada, nós damos legalidade para o diabo vir e atacar. Então, se nas tuas emoções você está vivendo algo desenfreado, uma carência absurda, uma tristeza sem explicação, queridos, independente se seja físico, emocional, espiritual, Deus tem poder sobre todas as coisas. E Deus tem poder sobre as suas emoções. E é muito simples. O que nós precisamos fazer até aqui, vivi pelos meus sentimentos, prostrado diante dEle. Me levanto e agora me volto para Cristo e me prostro diante dEle. Senhor, não me prostro mais diante do meu sentimento. Eu me prostro diante de você. Estou triste? Estou, mas estou na presença do Senhor.
Tá doendo? Tá, mas tá doendo na presença do Senhor. Tô sofrendo? Tô, mas tô sofrendo na presença do Senhor. E a presença do Senhor supre todas as coisas. Queridos, a presença do Senhor supre a sua carência. A presença do Senhor alcança a divisão da sua alma e do seu espírito, aquilo que você precisa. Só que o diabo, ele vem para roubar isso, porque ele sabe o poder de Deus. Ele sabe o poder da presença de Deus. E o poder da presença de Deus se manifesta em nós quando nós nos rendemos diante dele e falamos: Senhor, eu sou fraco diante da tua força, então coloca ela em mim. Eu sou fraco, eu não consigo vencer isso, mas o Senhor consegue. Eu não tenho poder para vencer essa batalha, mas o Senhor tem, e eu confio em ti, não em mim. Talvez a minha fraqueza não me permita viver isso, Senhor, mas a tua força me permite vencer qualquer batalha. Então, queridos, se o diabo está roubando as tuas emoções, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje é o basta de Deus. Hoje é o basta de Deus, porque a palavra de Deus, ela não é para te denunciar e falar: você está posicionado errado, você está fazendo tudo errado. A palavra de Deus não é essa. A palavra de Deus é: deixa eu te mostrar o que está acontecendo na sua vida, porque agora eu vou mudar isso daqui. Então, talvez o que você está vivendo, seja em qual área for, talvez é no teu ministério. Talvez você abriu mão do teu ministério, está pensando em abrir mão do teu ministério. O diabo está roubando o teu ministério. Você não tem mais o que fazer, eu não sinto mais vontade, eu estou muito cansado, eu estou meio desanimado, não dá mais para mim, eu tenho muitas responsabilidades. Queridos, nada é maior do que a presença do Senhor. Nada é maior, nada pode ser mais precioso do que estar na presença do Senhor. Só que o diabo entrou e roubou o teu ministério, está roubando o teu ministério, está fazendo você desistir de tudo. Mas hoje o Senhor dá uma palavra de basta e te mostra: está sendo saqueado, mas se levanta, porque vou trazer de volta, eu vou restituir. Mas abre os seus olhos e veja que em nome de Jesus hoje, toda a escama que está sobre os seus olhos, que faz com que você não consiga ver o roubo do diabo na sua vida, que caia por terra em nome de Jesus. Seja em que área for, o Senhor está te vendo e está falando para você: se levanta e vai para atrás dos teus inimigos. A questão aqui é que aqueles homens, eles estavam frustrados, eles estavam cansados, eles choraram até não ter mais força. Mas aqui, cadê? No versículo 6 diz o seguinte: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Todos estavam sem forças, mas Davi se levantou e se fortaleceu no Senhor. E aí ele recorre até Deus e fala: eu vou atrás, Deus. E Deus diz: você vai atrás. Sabe qual é o posicionamento correto? É estar diante do Senhor, sendo fortalecido por Ele. Não tenho mais força para realizar o meu ministério, então eu recorro ao Senhor e sou fortalecido por Ele. Não tenho mais força para trabalhar, então eu recorro ao Senhor e sou fortalecido por Ele. Não acredito mais na minha família, então eu recorro ao Senhor e sou fortalecido por Ele. Não acredito mais na minha vida emocional, para mim está tudo destruído, não acredito na minha saúde, eu recorro ao Senhor e sou fortalecido por Ele. Esse é o posicionamento correto. Eu recorro ao Senhor e sou fortalecido por Ele. E aí eu digo: Senhor,
vou atrás dos meus inimigos, vou alcançá-lo. E sabe qual é a resposta do Senhor para você hoje? Se posiciona, porque se você se posicionar, você vai alcançar os seus inimigos e você vai libertar os prisioneiros. As áreas da sua vida que estão aprisionadas pelo diabo vão ser libertas, queridos, hoje, em nome de Jesus. Vão ser libertas hoje, em nome de Jesus. O seu ministério que o diabo roubou vai ser restituído hoje. A sua vontade, o seu prazer em cuidar de vidas vai ser restituído hoje. O seu amor em discipular vai ser restituído hoje. Mas, Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sofrerei na tua presença. E se estiver doendo, vai doer na tua presença, mas da tua presença eu não saio. O meu posicionamento é nesse lugar. O nosso posicionamento, queridos, não é num trabalho cheio de dinheiro, não é numa faculdade com o melhor diploma. O Senhor vai nos colocar em ambientes assim, mas o nosso posicionamento é diante do Senhor. É diante do Senhor. Tá doendo, eu tô diante do Senhor. Tá tudo bem, eu tô diante do Senhor. Eu tô feliz, eu tô diante do Senhor. Eu tô triste, eu tô diante do meu Deus. Ele é o meu Senhor. Então, talvez você está se perguntando: Jesus, tal coisa foi roubada na minha vida. Nessa área o diabo entrou e roubou. A resposta do Senhor é: se posiciona. Se posiciona. Se levanta. Persegue os seus inimigos e você vai alcançar. A resposta de Deus para Davi foi: persegue os seus inimigos e você vai alcançar. E lá no versículo 17 diz: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas. Queridos, se você se posicionar, o Senhor vai fazer com que você recupere aquilo que foi roubado. Mas não só isso, com que você traga despojos de guerra, com que haja abundância, com que haja mais. Perdi o meu amor, abandonei o meu ministério, perdi o meu amor pelo meu ministério. Hoje o Senhor restaura isso, mas você vai amar mais do que você amava antes. Você vai desejar mais do que você desejava antes. Você vai cuidar melhor do que você cuidava antes. O Senhor tem mais do que aquilo que foi roubado. Então, nesse momento, se coloca de pé e você vai atrás. Você vai atrás. As áreas que hoje na sua vida estão aprisionadas, aquilo que você identificou, que você está olhando, você está falando: Senhor, isso daqui foi levado, foi aprisionado. Se existe uma área na sua vida, hoje é o dia de cadeias quebrar, mas nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. Então vem aqui na frente, não tenha medo, não deixe o diabo roubar isso da sua vida. Mas se existe uma área que o diabo está roubando, seja lá qual for, que o diabo está roubando a sua vida, que o diabo saqueou você, vem aqui na frente que o Senhor vai restituir.